Muito boa tarde, cidade de... Bom dia, cidade de Manaus. Muito bom dia, estado do Amazonas. Este horário de verão é uma bênção. A nossa Band Manaus seguindo a programação da Band Nacional, de todas as televisões nacionalmente. Então, estamos mais cedo, o seu programa Exige Seus Direitos, mais cedo na sua casa, antes da hora do almoço. Já está se preparando aí para quem está no trabalho, para quem está de ponta a ponta na cidade de Manaus e em todos os nossos queridos municípios, que chega o sinal da nossa querida Band Amazonas. Está no ar mais uma edição do seu programa Exija Seus Direitos, que há 20 anos tem uma história de credibilidade, de compromisso, de lealdade e principalmente de luta pelos seus direitos. Nesse momento, nós vamos então ao destaque do programa de hoje. Reter documento de transferência de aluno é crime. O aluno em débito deve tentar um acordo para quitar a dívida. Para conferir o valor cobrado, o aluno deve solicitar cálculo discriminado por escrito das parcelas que compõem o total. Quem se sentir lesado deve procurar os órgãos de defesa do consumidor ou mover uma ação na justiça. Esses e outros destaques você confere na edição desta quarta-feira, 26 de outubro, do programa Exija Seus Direitos, que começa agora. Muito bom dia para você, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez estamos aqui pedindo sua licença para entrar na sua casa, para levar, principalmente no início do programa, este quadro que presta todo o lado social importante, que nesses 20 anos, mais de 300 pessoas já conseguiram reatar os seus laços familiares. Eu me refiro ao quadro Procura-se. E olha, minha gente, a história de hoje parece coisa de novela. Você vai se emocionar. Você vai se emocionar porque é a história de uma mãe que sonha em conhecer a filha que lhe teve o seu direito negado de ser mãe. Você vai conferir essa reportagem, porque são coisas que a gente se depara aqui, que a gente fica perplexo, que a gente fica surpreso. Tão assim, absurdos que se cometem ao longo das famílias, nas histórias de vida de cada um, dos dramas pessoais que as pessoas sofrem. E nesse caso de hoje, você vai conhecer a história da Dona Rita, a Dona Rita Silva Lima. Ela está à procura da filha dela, que nasceu, gente, no ano de 1974. Ela nasceu no dia 19 de junho de 74. Portanto, vai fazer 42 anos de idade. Ela fez 42 anos de idade. O pai da criança, normal, tiveram um relacionamento. O pai não queria que a criança nascesse. Então, quando a Dona Rita entrou em trabalho de parto, ela conheceu a parteira. E quando ela chegou na casa da parteira, a criança havia sido dada pelo pai da menina. Então imaginem a dor de uma mãe que espera 9 meses uma gestação, independente da vontade do marido, do companheiro, independente da vontade dele. Era uma vida que estava sendo gerada ali, que foi gerada. E ela, quando nasceu a criança, quando ela foi ter contato com a criança havia sido dada. Então confira os detalhes da reportagem da Valesca Martins. A Dona Rita Silva é cearense, tem 7 filhos, mas a história que a gente vai contar tem início lá no Maranhão, em uma cidadezinha chamada Bananeiras. Foi lá que aos 17 anos ela engravidou. Na época a senhora era muito jovem, imatura, né? Isso, eu tinha meus 17 anos na época, eu não sabia nem como era que tinha filho, entendeu? Nesse tempo, né? E é tanto assim que quando eu comecei a sentir as dores para ter ela, eu pedia muito um remédio para passar aquela dor, né? E a mulher dizia assim para mim, agora essa dor aí não vai passar com remédio não, você só passa
quando você tiver a criança. E na ocasião, a senhora me disse que quando a senhora tinha em torno de 3 meses de grávida, a senhora conheceu um outro rapaz que lhe assumiu, né? Que aí a senhora casou, foi viver com esse rapaz, né? Certo, eu me ajuntei com esse rapaz, eu estava com 3 meses de grávida e ele disse que não ia criar a menina. Só que passei aos 9 meses, chegou a época de eu dar à luz à criança e ele tinha dado a minha filha, só que eu não sabia que ele tinha dado, né? E quando a mulher chegou que fez o meu parto, quando a criança nasceu, ela disse: você sabia que eu vou levar a sua filha? O seu companheiro me deu a sua filha. Eu disse: não, eu não sabia. Ela disse: pois é, eu vou levar para mim. E levou a menina? E levou, né? Então depois daí, com 14 dias, né, me deu vontade de vê-la e eu fui até a casa dessa mulher. A senhora disse que ainda estava de resguardo, andando devagarzinho, né? Isso, ainda estava de resguardo, 14 dias, né? E chegando lá na casa dela, ela disse: o que você veio fazer aqui? Eu disse: eu vim ver minha filha. Ela está, eu vou te mostrar, mas você não vai levar. Está bom. Aí ela foi lá, trouxe a meninazinha, botou nos meus braços e eu comecei a lhe olhar, a criança, e eu comecei a pensar: poxa, eu não vou poder levar minha filha para casa. De repente aquilo eu comecei a passar mal, passar ruim, a mulher se preocupou: o que foi? Eu disse: nada não, pega a menina, pegue. E ela recebeu a menina e até hoje nunca mais eu a vi. Esse foi o primeiro e último encontro? Foi o primeiro e último encontro que eu tive com ela. A senhora lembra, assim, dos detalhes, como que ela era? Ela era magrinha, os olhinhos azuis e branquinha. A senhora lembra o nome da parteira? Não lembro o nome da parteira. Mas ela morava também em Bananeiras? Morava também lá. E Bananeiras é próximo da onde? A senhora disse que tem um rio que passa perto, né? Próximo ao rio Mearim. E aí, pouco tempo depois, a senhora veio embora? Foi. Depois de uns 3 anos, eu viajei para um outro interior, lá mesmo no Maranhão. Passei mais ou menos 1 ano. Aí daí a gente viajou para o Pará, que era onde estavam meus pais. E aí nunca mais voltou para o Maranhão? Nunca mais voltei para o Maranhão. E nem teve notícias da sua filha? Nem tive notícia dela. Aí aqui a senhora casou, teve outros filhos, na verdade teve 6 filhos, né? Mas a senhora disse que esse vazio continua aí, né? Continua aí. Certo que antes de eu ter os outros filhos, né, os 6 filhos, esse homem chamado Cocão, o apelido dele de Cocão, foi embora e eu fiquei. Então conheci o pai dos meus filhos, me casei, né, tive 6 filhos e depois enviuvei, como eu contei a história, né, e voltei, vim para cá, para Manaus. Foi aqui que eu me casei novamente. Então eu sinto assim uma falta dentro de mim, né? Porque as pessoas perguntam assim: quantos filhos você tem? Eu disse: tenho 7 filhos. Mas aí eu tenho aquela dúvida dentro de mim: será que a minha filha ainda é viva? Né? Às vezes eu fico pensando: será, meu Deus, que eu não estou mentindo, dizer que eu tenho 7 filhos e de repente a minha filha não é viva, não sei notícia. Há muitos anos passa pela minha mente isso também. E ao longo desses anos todos, a senhora disse que sempre comemorou o aniversário dos filhos, né? E como é que é passar pelo dia do aniversário dessa garotinha que a senhora não teve o direito de criar? É um vazio, né? Muito grande. No Natal a senhora consegue reunir a família, mas fica sempre esse vazio, né? Fica sempre essa saudade. Fica sempre essa falta. Eu me acho às vezes culpada, né? Porque na hora eu não reagi, eu não tive aquela força, aquela coragem de dizer para aquela mulher que eu não daria minha filha. Mas eu estava numa condição assim muito difícil, não tinha nada na vida. A senhora era muito jovem, então? Era muito jovem, não sabia nem como criar um filho, não sabia naquela época, né? Não que eu não tivesse apoio da mãe do homem que eu vivi com ele, mas mesmo assim eu deixei pra lá. Até porque é assim, né? A minha vida sempre foi ter um companheiro e viver com ele pra sempre, né? E eu fiz a vontade dele, enquanto ele não fez a minha, né? Na verdade, a gente está em busca de informações de uma garotinha que nasceu no dia 19 de junho de 1974, lá nessa cidade, nesse lugarejo chamado Bananeiras, no Maranhão. Essa garotinha, ela, segundo informações da parteira, nesse único encontro que teve
com a dona Rita, ela disse que deu o nome da menina de Francisca Maria, né? Isso, era o nome dela. Ela até justificou para a senhora por que tinha dado esse nome, né? Sim, porque ela tinha nascido toda enrolada com o cordão umbilical. Se a senhora estivesse agora na frente da sua filha, o que a senhora gostaria de falar para ela? Eu gostaria, a primeira coisa que eu ia fazer era pedir perdão a ela, né? Explicar a situação que eu dei ela, não foi por não querer ela, por não aceitar ela, que o mais que eu queria mesmo era criá-lo, mas não tinha condições financeiras para criá-lo. Ela pode dizer assim, tantas mães lutam pelos seus filhos, e eu não lutei por ela. Eu achei que a pessoa que levou ela tinha mais condições do que eu. Isso não é justificativa para uma mãe, né? Dar ao seu filho, não é justificativa. Mas eu estou aqui dizendo para ela, né, que nunca esqueceu dela. Eu nunca me esqueci, continuando amando ela como a primeira filha. E os outros irmãos dela têm muita vontade de conhecê-lo. Eu tenho uma filha que se chama Rosana, e ela diz, poxa mãe, eu queria tanto conhecer minha irmã. E amor nunca é demais, né? Amor nunca é demais. Então a gente está realmente em busca de notícias da Francisca Maria. Se ela estiver assistindo o nosso programa, Francisca Maria, essa é sua mãe. Eu sei que devem ter muitas interrogações na sua cabeça, você deve ter seus julgamentos, ninguém sabe o que foi falado para você dessa separação. Mas o fato é que sentimento bom, amor, nunca é demais. Então se permita viver esse sentimento. Entre em contato com a nossa produção. Se você conhece a Francisca Maria ou se você tem algum parente lá na cidade de Bananeiras, pode também nos ajudar. Passa o contato para a nossa produção e o resto pode deixar que a gente se encarrega. Mas vamos fazer esse coração de mãe ficar mais alegre, vamos deixá-la mais aliviada e se permitam a reescrever essa história. E, gente, aí, mais um drama da vida real que parece roteiro, assim, criado por cabeça de roteirista de novela. Eu agradeço muito a coragem da dona Rita de trazer, de procurar a nossa produção desse programa, justamente por conta de tantos reencontros que a gente já promoveu aqui na Band Amazonas. Então, primeiro, todo o nosso respeito. Nós compreendemos a sua dor. Realmente, a senhora ser mãe, se preparar para uma gestação, independente do seu companheiro, da vontade da pessoa que estava ao seu lado, a senhora teve esse direito arrancado da senhora. Então, com certeza, nós lamentamos muito o que aconteceu. Mas fazer o quê? Enquanto a vida, a esperança. Então, parabéns pela sua atitude de procurar a nossa produção, de procurar o Exija Seus Direitos. E aqui em Manaus, nós recebemos gente de todos os lugares do Brasil, gente de fora, enfim. Então, quem sabe, aos meus amigos, hoje a nossa pista vai ser direcionada aos meus amigos que têm parentes no Maranhão, aos nossos amigos maranhenses. A Francisca Maria já está com 42 anos. Ela faz aniversário dia 19 de junho de 74. Nasceu em 74. Então está com 42 anos. Já uma mulher madura com certeza. Deve estar bem de vida, graças a Deus. Que Deus cuida. Então, Francisca Maria, você tem 6 irmãos, como a Rosana, que estão loucos para ter notícias de você. Loucos para saber da sua existência. E o mais importante, com muito amor no coração, para lhe doar. E a sua mãe, apesar das dificuldades que passou, foi mãe aos 17 anos de idade. A dona Rita jamais esqueceu de você. Então, se alguém conhece a Francisca Maria, que está com 42 anos de idade, que nasceu no dia 19 de junho, pode entrar em contato com a nossa produção. Uma mãe dela falou, a dona Rita falou, uma senhora branca, dos olhos azuis. Então, quem sabe, se você conhece alguém, alguma senhora maranhense, já com uma certa idade em relação a essa idade de meia-idade, quem sabe, se bater com as características, quem sabe não pode ser a Francisca Maria que a dona Rita está procurando. Tudo pode acontecer nessa vida. E a gente tem uma coisa maravilhosa chamada audiência da Band Amazonas, que vai e é espalhada não só na cidade de Manaus, de ponta a ponta,
mas como em várias cidades do interior do Amazonas. A Francisca Maria, ela nasceu na comunidade Bananeiras, lá do Maranhão, que fica no rio Miari. Então, se de repente você conhece alguém que bate com essa descrição, segundo a parteira que falou para ela, realmente é uma coisa que emociona. Então, entre em contato com o nosso programa. Vamos tentar dar essa alegria para o coração dessa mãe, que já é uma senhora, que já criou seus 6 filhos, mas jamais esqueceu a Francisca Maria. Francisca Maria, a Dona Rita, todos os seus irmãos, não vem a hora de poder reencontrar você, conhecer você. E não esqueça, bastou um encontro em vida que ela pôde ver, que ela pôde curtir essa criança. Apenas uma vez, ela tinha 17 anos de idade. A Dona Rita teve contato com a criança apenas uma vez. Então, nosso pedido todo especial a você que conhece uma pessoa que nasceu no Maranhão, que já está em Manaus, ou que de repente está em algum dos municípios, ou você que tem, de vez em quando está viajando para o Maranhão, conhece alguém que bate nessas características, entre em contato com a nossa produção. Vamos fazer a alegria dessa mãe. Com certeza é entregar nas mãos de Deus e confiar na audiência da Band, que é espetacular, que com certeza a gente usa no programa Exige Seus Direitos, essa audiência para fazer o bem, para promover a alegria na vida das pessoas. A gente já conseguiu fazer isso com mais de 300 famílias. Quem sabe a Dona Rita não dá sorte da própria Francisca Maria estar por Manaus, assistir ao nosso programa e entrar em contato com a gente. Então tá aí os nossos telefones, fique à vontade. E eu aproveito para estender esse pedido a você que de repente tem um caso parecido, conhece alguém que está em busca de um irmão, de um parente, de um filho, de um sobrinho, de um pai ou de uma mãe, de um avô, de um tio, enfim. Nós estamos aqui, o quadro Procura-se tem essa função social. E com certeza a gente consegue fazer muitas felicidades das pessoas, porque temos você aí do outro lado, confiando nesse programa e dando sua credibilidade, principalmente a sua solidariedade, da gente poder mudar essas histórias de vida. O programa Exige Seus Direitos vai a um breve intervalo comercial. Não saia da Band, que daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais novidade para você. É rapidinho. Muito bom dia para você. Estamos de volta com mais uma edição do seu programa Exige Seus Direitos. E agora uma utilidade pública, gente. Chegou essa informação. Atenção, você que viu um veículo, uma F1000 azul clara, ela acaba de ser roubada. O proprietário entrou em contato com a Band, entrou em contato com a nossa produção. Então nós estamos passando essa informação de utilidade pública. A placa é JWM9060. Repetindo, JWM9060. É uma F1000 azul clara. Ela foi roubada, então está aí dada essa utilidade pública. Espero que os proprietários encontrem. Nesse momento, chegou a hora da gente reforçar seu conhecimento em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Então eu quero que você assista nesse momento a dica de hoje. Confira. Valesca Martins. Segundo a nova regra da Anatel, caso uma ligação de telefone celular seja interrompida, o usuário poderá repeti-la em até 120 segundos e a segunda chamada será considerada mera continuação da primeira, não podendo ser cobrada como ligação autônoma. Não há limite de quantidade para que as chamadas interrompidas possam ser refeitas, desde que a ligação seguinte seja para o mesmo número e ocorra em até 120 segundos. Essa regra vale para todas as operadoras de telefonia celular e para todos os planos de serviço. A ligação interrompida tem que ser feita por um telefone celular para outro celular ou para número fixo. Bem, minha gente, todo dia uma dica que vale muito a pena para você ficar mais ciente, mais consciente dos seus direitos de consumidor. E tá aí mais essa dica importante do programa Exige Seus Direitos. Todos os dias a gente tem essa obrigação de levar para você mais informação, para você poder ter justamente força para reivindicar, entender as leis, entender a legislação e que você tem direito a recorrer. Então tá aí, esse caso de telefonia é muita coisa que a gente tem direito e que precisa ser bastante esmiuçado e você tem acesso todos os dias aqui nessas nossas dicas.
Gente, final de ano chegando, época de pensar em 13º para quem está empregado, para quem não está, época de providenciar muitos mais pagamentos. E a gente vai tocar num assunto que é muito importante. Estou falando para você que tem uma condição de dar aquele investimento em relação à educação do seu filho e você faz um sacrifício de colocar o seu filho numa escola particular. Gente, pra você ter uma ideia, esses subsídios aqui da reportagem que a Valesca Martins conseguiu levantar, a gente vai comentar daqui a pouquinho, porque nesse momento, então voltando a esse assunto, gente, a gente vai falar especialmente para as pessoas que fazem esse sacrifício de investir numa qualidade melhor de ensino para seus filhos. Pra você ter uma ideia, o nível de inadimplência, que é quando o pai está com dificuldade de honrar o compromisso, subiu para 25%, minha gente. 25% hoje é a inadimplência das escolas particulares. Então você vê como está a dificuldade, e isso é um reflexo mais do que claro, claríssimo, de um ano que a gente está vivendo, desde o ano passado, as dificuldades que a gente está enfrentando. Mas eu tenho umas informações muito interessantes que você vai conferir nessa reportagem, e aí eu peço que você preste bastante atenção nessas dicas que a advogada vai passar, porque a gente está tocando num assunto que mexe diretamente com o seu bolso, para você ter consciência dos seus direitos de consumidor também, para esse caso, como uma pessoa que está usufruindo de um serviço, contratando um serviço, que são as escolas particulares. Infelizmente, foi aprovado, inclusive, um aumento entre 11% a 14%. Num ano como esse, onde tanta dificuldade, a gente vai ter aí uma prestação da escola dos filhos mais caro para quem aí faz esse sacrifício de investir na escola particular. Então eu quero que você confira, principalmente chame a sua esposa, chame as pessoas que estão em casa para conferir nessa reportagem que tem um caráter muito educativo. Então preste atenção nessa reportagem da Valesca Martins, que conversou com a advogada Zenisa Temer sobre esse assunto, ok? Estamos chegando ao final do ano e é iniciada a correria dos pais em busca de escolas. Parte do 13º salário já tem destino certo, que são as matrículas das crianças, que estarão entre 11% e 14% mais caras. Mas 2016 criou um novo cenário. O ano de crise apresentou um percentual de 15% a 25% de inadimplência dos colégios particulares, índices até 5 vezes maiores do que os do comércio. Mas o que tem dificuldade em quitar dívidas com as escolas possuem mais direitos que quem faz operações comerciais comuns, pois o acesso à educação é assegurado pela Constituição Federal. Especialistas aconselham pais e responsáveis a conhecerem a legislação sobre o assunto e tentarem negociar o débito assim que possível. A Lei 9.870, em vigor desde 1999, rege as relações contratuais entre as escolas e os pais de alunos. Uma das questões que a norma regulou foi a forma de cobrança. Antes, práticas como impedir o estudante de fazer provas ou negar a liberação de documentos por causa da dívida eram comuns. Atualmente, procedimentos dessa natureza são proibidos. A escola que recorrer a elas para forçar o pagamento pode ser punida. A instituição que descumprir a legislação pode ser multada no valor que varia entre 414 a 6 milhões de reais. Ela não pode solicitar a saída do inadimplente antes do fim do ano letivo, mas pode negar a renovação da matrícula. Não pode porque a escola tem meios, né? O aluno estando inadimplente, a escola tem meios de buscar, né, esse crédito. Aí ela não pode, digamos, usar desse meio para forçar o aluno a pagar o débito, né? Seria uma cobrança abusiva, né? Usando o meio coercitivo para obrigar o pai a adimplir para então procurar uma outra instituição de ensino. Ela deve fornecer os documentos e a partir daí
procurar os meios legais de efetivar essa cobrança. O aluno em débito deve tentar um acordo para quitar a dívida. Para conferir o valor cobrado, o aluno deve solicitar cálculo discriminado por escrito das parcelas que compõem o total. Quem se sentir lesado deve procurar os órgãos de defesa do consumidor ou mover uma ação na justiça. Da mesma forma, ele pode procurar o PROCON, né? Existem os órgãos de defesa do consumidor, ele pode procurar fazer uma denúncia, né? Ou até mesmo se dirigir diretamente ao juizado, fazer uma reclamação, chamar essa escola, né? Ou através de um advogado, ele tem muitos meios, né, de defender os seus direitos. O que não pode é permitir deixar-se ser abusado por esse tipo de instituição, né? Como você observou, a legislação é extensa, então você tem muita forma para saber se estão cometendo algum tipo de abuso contra você. Então o mais importante é você pesquisar sobre esse assunto e verificar se a escola que seu filho está matriculado está atrapalhando, está lhe prejudicando em relação, porque existe uma relação contratual, é um consumidor e eles estão oferecendo um serviço. Então você, mesmo que inadimplente, você tem direitos que devem ser respeitados. Devem ser respeitados. De qualquer forma, você tem também os órgãos de defesa do consumidor à sua disposição. Então, nesse momento, nós ficamos por aqui agradecendo a sua audiência e levando, como sempre, essa mensagem de exigir os seus direitos sempre. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!